o universo estar caminhando em direção a um fluxo, e esse fluxo não nos levará a nada, a não ser a um completo vazio. Tem alguma coisa puxando toda a nossa galáxia e isso não é bom, porque desde os anos 1970 os astrônomos perceberam algo estranho. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela não estava parada no espaço, pelo contrário, ela estava se movendo, ela estava sendo puxada por uma força invisível, como se ela tivesse amarrada a correntes cósmicas que se estendiam por milhões de anos-luz. Só que ninguém sabia para onde nós estávamos sendo puxados. Esse destino misterioso estava escondido atrás de uma zona chamada de zona de evasão, que é coberta pelo gás e pela poeira do disco da nossa própria galáxia. Então era como se a gente estivesse em uma jangadinha minúscula, perdida em um oceano imenso e sem luz, e pior, sendo arrastados por correntes invisíveis, sem saber para onde nós estamos indo. E pior, nós não estamos sós, porque todas as galáxias vizinhas também estão se movendo na exata mesma direção. E foi então que dois astrônomos, o Brent Tully e o Richard Fisher, usando radiotelescópios de Parkes na Austrália, começaram a mapear esses movimentos. Ao mesmo tempo, outras equipes estudavam a radiação cósmica de fundo de micro-ondas, que é aquele brilho lá que restou da época do Big Bang. E o que eles encontraram ao estudar isso foi algo extremamente intrigante. Eles perceberam que tanto os mapas de galáxias quanto as medições dessa radiação apontavam para o mesmo fluxo cósmico. Tipo, eu tô falando de uma espécie de halo do universo. Quando eles analisavam o céu, eles viam que numa direção ele era ligeiramente mais quente e em outra direção ele era ligeiramente mais frio, mesmo descontando o movimento do Sol em torno do centro da Via Láctea, sobrava ali uma velocidade residual. Então era como se nós estivéssemos sendo puxados, nós e milhares de galáxias, para um ponto específico do universo. Nós não conseguíamos ver exatamente o que tinha lá nesse ponto específico, mas nós já sabíamos como chamar esse ponto específico. E nós chamamos esse ponto específico de o Grande Atrator. É um nome bem simples para algo que é quase que incompreensível. Uma espécie de um sumidouro de gravidade colossal que arrasta a nossa galáxia e centenas de bilhões de outras estrelas, trilhões de planetas, todos estão sendo puxados para uma direção que vai para um lugar que é invisível para nós. E aqui encontramos então a primeira quebra de narrativa, porque isso não é uma situação única, porque o universo inteiro apresenta um movimento. E isso significa que nada, absolutamente nada está parado. A própria Terra mesmo, gente, ela gira a 1.600 km por hora e ela orbita o Sol a 30 km por segundo. E o Sol, por sua vez, ele se arrasta dentro da Via Láctea por 200 a 230 km por segundo. E a galáxia inteira, esse disco gigantesco com cerca de 100 bilhões de estrelas, é apenas uma partícula de poeira sendo puxada em direção desse tal aí, desse grande atrator. Agora, esse tal desse grande atrator, por décadas, ele foi um enigma gigantesco. Mas, conforme os instrumentos foram ficando melhores, nós começamos a descobrir cada vez mais e mais. Então, primeiro parecia que no coração desse atrator estava o aglomerado de Norma, que é um conjunto de galáxias que fica localizado a 220 milhões de anos-luz. Mas logo perceberam que esse Norma não era suficiente para explicar a velocidade absurda com que nós estamos sendo puxados. Era como se tivesse algo ainda maior, algo ainda mais poderoso por trás. E de fato, meus queridos,
Mais distante do que tudo isso, a 650 milhões de anos-luz, existe o superaglomerado de Shapley, que é uma concentração colossal de galáxias que também puxa tudo ao redor. E, mesmo isso, talvez ainda não seja o fim da nossa história, porque alguns cientistas falam de um enigmático fluxo escuro, uma corrente invisível que arrasta até os aglomerados de galáxias, algo que vai além do que a gravidade conhecida consegue explicar. Outros apontam para a influência das grandes bolhas de vazio cósmico, que são regiões quase desertas, cheias de energia escura e que não apenas deixam a matéria escura escapar, mas também a repelem. Ou seja, nós não estamos apenas sendo puxados, nós também estamos sendo empurrados nessa direção. A nossa trajetória é o resultado dessa dança entre força de atração, como a de Shapley, e forças de repulsão, como a chamada de Paul Repeller, que é um vazio imenso do outro lado do céu. Mas o fato continua, viu? Porque a nossa galáxia, junto com 100 mil outras galáxias que formam o superaglomerado de Laniakea, nome esse que é um nome havaiano e que significa céu imenso, está fluindo para o exato mesmo destino. Eu tô falando, gente, de uma espécie de um coração de gravidade que nós nunca vemos diretamente, mas nós sabemos que está lá justamente porque os cálculos e os estudos apontam para esse ponto. E o mais perturbador é que essa viagem ela nunca vai terminar, porque a história cósmica é feita de movimentos sem descanso. Num futuro não tão distante assim, a Via Láctea vai se chocar com a galáxia de Andrômeda e juntas elas formarão uma nova galáxia, tipo uma galáxia de Milkdrômeda, né? Porque Milky Way, que é o nome da nossa galáxia com Andrômeda, eu pensei em Milkdrômeda. Talvez Via Drômeda ficaria feio, então Milkdrômeda eu acho que ficaria melhor, né? Eu não sei, na verdade eu quero que vocês sugiram aí nomes para essa colisão das galáxias, mas isso é um fato. Então mesmo com esse novo colosso que será formado, o universo não ficará parado, né? Ele continuará com sua marcha, ele continuará sendo arrastado na exata mesma correnteza cósmica, porque existe um paradoxo por trás de tudo isso. Da mesma maneira que a gente está sendo levado para o grande atrator, nós também estamos condenados a nunca chegar até ele, porque a força da energia escura que acelera a expansão do universo, ela cresce a cada instante. Então é como se o universo tivesse dado corda em si mesmo e agora não houvesse mais como parar. Então, com o tempo, superaglomerados como o de Laniakea e o de Shapley, eles vão se desfazer. E as galáxias, elas vão acabar se isolando umas das outras. E tudo o que restará será apenas uma solidão, um vazio absurdo. E a ironia final é essa, porque a jornada que começou há bilhões de anos atrás, quando pequenas nuvens de matéria se juntaram para formar estrelas e galáxias, hoje estão indo para esse rio invisível, fluindo em direção desse ponto do universo, né, desse grande atrator. Só que no futuro, gente, bilhões e bilhões de anos à frente, quando a expansão tiver separado cada uma dessas ilhas cósmicas, nós jamais completaremos essa viagem. Nós ficaremos para sempre suspensos ali no meio do caminho, né? Puxados, sim, mas nós nunca chegaremos ao nosso destino, porque o universo é inquieto, mas o destino é o repouso absoluto, é um céu vazio, um céu silencioso, onde nenhuma galáxia vizinha poderá ser vista. E talvez a lição mais estranha seja essa, né? Porque toda a grandiosidade que a gente vê, o brilho das estrelas, as constelações familiares e até mesmo a nossa própria existência, tudo isso é apenas um episódio dentro de uma corrente muito maior, um fluxo cósmico que nós não pedimos para entrar, mas fluxo
fluxo esse que nos arrasta e é algo terrível e implacável que está nos puxando cada dia mais próximo de um coração escuro e invisível a quem nós chamamos assim carinhosamente de grande atrator, e é exatamente para tal que eu vim aqui nesse vídeo hoje plantar essa crise existencial, dizendo que nós somos tão pequenos e ao mesmo tempo fazemos parte de algo tão grande, e esse é o exato motivo pelo qual nós encontramos um vazio tão imenso dentro de nós. Porque embora existam planos grandes como sociedade para nós, o vazio interno é muito pequeno. E aí agora que eu plantei a crise existencial, dizendo-lhes que essa crise existencial ela não é só interna de nossos corpos e de nossas mentes, não. Ela é uma crise interna que reflete uma crise externa muito maior, a do universo estar caminhando em direção a um fluxo, e esse fluxo não nos levará a nada, a não ser a um completo vazio. Bom, agora que eu plantei a crise existencial, eu vou embora.